Você já sentiu aquela dor que ninguém pode ver? Aquela que corrói por dentro enquanto você sorri por fora? Ela está sofrendo por você neste exato momento. E você nem imagina. Bem-vindo ao canal Me Conquiste. Eu sou a Ayla, especialista em relacionamentos e desenvolvimento masculino. Aqui te ensino tudo sobre como despertar desejo, entender as mulheres e evoluir emocionalmente. Aqui você aprende o que nenhuma mulher vai te contar. E já que vou te ajudar, nada mais justo que você me ajudar também, né? Já se inscreve no canal para me ajudar a alcançar 100 mil inscritos ainda este ano. E compartilhe com aquele seu amigo que é ruim de conversa com a gata, só para dar uma moral para ele. Agora coloque os fones, pega papel e caneta e aproveite o vídeo. Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai mexer com você hoje. Sabe aquela mulher que está sempre por perto? Aquela que parece se importar um pouco mais do que deveria? Aquela que você considera apenas uma amiga, mas que tem um brilho diferente no olhar quando fala com você? Cara, eu vou te abrir os olhos para uma realidade que você provavelmente está ignorando completamente. Existe um tipo de sofrimento que é praticamente invisível para quem não sabe reconhecer os sinais. É o sofrimento de uma mulher que está completamente apaixonada por você, mas que jamais vai ter coragem de admitir isso. E sabe por quê? Porque ela tem medo de perder o pouco que já tem. A sua amizade, a sua proximidade, esses momentos que para ela são preciosos, mas para você são apenas normais. Essa mulher está vivendo uma montanha-russa emocional todos os dias. Ela acorda pensando em você, passa o dia inteiro criando desculpas para estar perto de você e vai dormir analisando cada palavra que vocês trocaram, cada olhar, cada sorriso. Ela está literalmente consumindo a própria energia emocional tentando decifrar se você sente alguma coisa por ela, enquanto ao mesmo tempo tenta esconder desesperadamente os próprios sentimentos. E você? Você está completamente alheio a tudo isso. Não é culpa sua, cara. A maioria dos homens não consegue identificar esses sinais porque vocês processam as emoções de forma diferente. Vocês são mais diretos, mais objetivos. Quando vocês gostam de alguém, vocês agem. Mas as mulheres, nós somos muito mais complexas. Nós analisamos, calculamos, criamos cenários na nossa cabeça. E quando o medo da rejeição é maior do que a coragem de se expor, nós escolhemos o silêncio. O problema é que esse silêncio está literalmente destruindo ela por dentro. Imagina viver todos os dias alimentando uma esperança que você mesmo não tem certeza se faz sentido. Imagina ter que fingir que está tudo bem quando você vê a pessoa que ama falando de outras mulheres. Ou pior ainda, quando você tem que dar conselhos amorosos para ele sobre outras pessoas. É uma tortura psicológica que nenhum ser humano deveria passar. Agora eu vou te explicar como funciona a mente de uma mulher apaixonada que esconde seus sentimentos. Ela literalmente se transforma numa atriz profissional. E cara, ela é tão boa nisso que até ela mesma às vezes acredita na própria performance. Sabe quando você encontra ela e ela parece completamente normal? Relaxada, sorrindo, conversando sobre qualquer coisa? Cara, isso não é espontâneo. Ela ensaiou essa conversa na cabeça dela pelo menos umas 5 vezes antes de te ver. Ela calculou cada palavra, cada tom de voz, cada expressão facial. Por quê? Porque ela não pode dar nenhuma pista sequer do que está sentindo. A mente feminina funciona assim. Nós somos mestres em criar roteiros mentais. Antes de qualquer interação importante, nós já passamos por todos os cenários possíveis na nossa cabeça. Se ele disser isso, eu vou responder aquilo. Se ele perguntar sobre tal coisa, eu vou desviar o assunto assim. É como se ela fosse um diretor, roteirista e atriz principal da própria vida ao mesmo tempo. E sabe qual é a parte mais cruel disso tudo? Ela precisa fingir que não se importa tanto assim, justamente porque se importa demais. É um paradoxo psicológico que destrói qualquer mulher. Quanto mais ela te ama, mais ela precisa esconder. Quanto mais ela quer sua proximidade, mais ela precisa manter uma distância segura para não se entregar. Essa mulher desenvolveu um mecanismo de defesa tão sofisticado que ela consegue estar do seu lado, rindo das suas piadas, se divertindo genuinamente e ao mesmo tempo estar morrendo por dentro porque sabe que aquele momento vai acabar.
Ela sabe que depois você vai embora, vai viver sua vida, talvez encontrar outras pessoas, e ela vai ficar ali, repassando cada segundo daquela conversa na cabeça, procurando sinais que provavelmente nem existem. O cérebro dela está funcionando em 2 níveis simultaneamente. O nível consciente está presente na conversa, reagindo normalmente, sendo a amiga legal que você conhece. Mas o subconsciente está gravando tudo. Cada microexpressão sua, cada pausa, cada mudança no tom de voz. Ela está literalmente fazendo uma análise comportamental completa de você sem que você perceba, porque ela precisa saber se existe qualquer possibilidade, por menor que seja, de você sentir alguma coisa por ela. Os sinais da alma em chamas. Agora eu vou te ensinar a identificar os sinais que essa mulher está dando, sem nem perceber. E cara, quando você aprender a reconhecer esses comportamentos, você vai ficar chocado com quantas vezes isso já aconteceu na sua vida e você simplesmente não viu. O olhar que diz tudo e nada. Primeiro sinal, o olhar dela. Mas não é qualquer olhar. É um padrão específico que você precisa aprender a identificar. Ela te procura com os olhos em qualquer ambiente. Não importa se é uma festa, um encontro de amigos, o trabalho, a faculdade, os olhos dela vão te localizar instintivamente. É como se ela tivesse um radar interno que está sempre sintonizado na sua frequência. Mas aqui está o detalhe crucial que a maioria dos homens não percebe. No exato momento que você olha de volta para ela desvia o olhar imediatamente. E não é um desvio natural. É um desvio rápido, quase nervoso. Por quê? Porque ela tem pavor de ser descoberta. Ela quer te olhar, precisa te olhar, mas não pode sustentar o olhar porque tem medo de que você veja nos olhos dela o que ela está sentindo. Isso acontece porque o olhar é a forma mais honesta de comunicação que existe. Quando estamos apaixonados, nossos olhos entregam tudo. A pupila dilata, a intensidade muda. Existe uma vulnerabilidade no olhar que é impossível de fingir. E ela sabe disso. Por isso ela precisa olhar para te alimentar emocionalmente, mas precisa desviar para se proteger psicologicamente. Se você prestar atenção, vai notar que quando ela não sabe que você está olhando, o olhar dela é completamente diferente. É mais intenso, mais demorado, quase como se ela estivesse tentando memorizar cada detalhe do seu rosto. Mas no segundo que você vira na direção dela, é como se um interruptor fosse acionado e ela vira outra pessoa. A presença constante na ausência. Segundo sinal, e esse aqui é muito revelador. Ela aparece nos mesmos lugares que você. Mas não é coincidência, cara. É estratégia inconsciente. O cérebro apaixonado funciona de uma forma que a pessoa começa a alterar inconscientemente a própria rotina para maximizar as chances de encontrar o objeto da paixão. Ela descobriu que você vai naquela cafeteria às quartas-feiras? Adivinha quem vai começar a ter uma vontade inexplicável de tomar café justamente às quartas-feiras? Você comentou que gosta de ir naquele parque aos fins de semana? Ela vai descobrir que caminhada faz bem para a saúde e que aquele parque é perfeito para isso. E o mais interessante, quando ela te encontra nesses lugares, ela sempre tem uma justificativa perfeita. Ah, que coincidência! Eu estava só passando por aqui. Nossa, você também vem aqui? Eu nunca tinha te visto. Essas justificativas são tão bem elaboradas que até ela mesma acredita que é casualidade. Isso acontece porque a mente apaixonada está constantemente procurando oportunidades de contato. É como se ela tivesse um GPS emocional que está sempre calculando rotas para cruzar com você. E a parte mais cruel é que cada um desses encontros casuais alimenta a esperança dela de que talvez, só talvez, vocês estejam destinados a ficar juntos. O cuidado disfarçado de casualidade. Terceiro sinal. E esse aqui vai te deixar de boca aberta quando você começar a reparar. Ela demonstra um cuidado por você que vai muito além do que seria normal entre amigos. Mas ela faz isso de uma forma tão sutil que parece apenas gentileza. Você almoçou hoje? Chegou bem em casa ontem? Como foi aquela apresentação no trabalho? Você está parecendo cansado? Está dormindo bem? Cara, essas perguntas não são apenas educação. Elas são manifestações de um cuidado genuíno e profundo que ela sente por você.
A diferença está na frequência e na especificidade. Uma amiga normal vai perguntar como você está de vez em quando. Mas uma mulher apaixonada por você vai fazer perguntas específicas sobre coisas que você mencionou dias atrás. Ela vai lembrar que você disse que tinha uma reunião importante e vai perguntar como foi. Ela vai notar se você está com uma aparência diferente e vai demonstrar preocupação. E sabe por que ela faz isso? Porque quando amamos alguém, o bem-estar dessa pessoa se torna automaticamente uma prioridade nossa. Ela não consegue simplesmente desligar essa preocupação. É mais forte que ela. Cada vez que ela vê você cansado, estressado ou com algum problema, o instinto dela é cuidar, proteger, ajudar. Mas ela precisa fazer isso de forma disfarçada, como se fosse apenas uma amiga legal sendo gentil. A memória fotográfica dos seus detalhes. Quarto sinal. E esse aqui é devastador quando você entende o que está por trás. Ela lembra de tudo sobre você. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Detalhes que você mesmo esqueceu, ela lembra. Conversas que para você foram casuais. Para ela foram marcos. Ela sabe qual é sua comida favorita. Não porque vocês foram juntos num restaurante, mas porque você mencionou uma vez, de passagem, que adora a lasanha da sua mãe. Ela lembra da cor da camisa que você usou no primeiro dia que se conheceram. Ela sabe os nomes dos seus amigos de infância porque você contou uma história engraçada sobre eles há 3 meses atrás. Mas o mais impressionante é que ela lembra dos seus problemas, das suas preocupações, dos seus sonhos. Você comentou que está pensando em mudar de carreira? Ela vai perguntar sobre isso semanas depois. Você disse que está com dificuldade para dormir por causa do estresse? Ela vai notar se você está com olheiras e vai demonstrar preocupação. Isso acontece porque quando uma mulher está apaixonada, cada informação sobre você se torna preciosa para ela. É como se ela estivesse montando um quebra-cabeças da sua personalidade, coletando cada peça, cada detalhe, cada fragmento da sua vida. Porque conhecer você profundamente é a forma dela de se sentir próxima de você, mesmo mantendo a distância emocional necessária para se proteger. E sabe qual é a parte mais dolorosa disso tudo para ela? É que toda essa atenção aos detalhes, toda essa memória fotográfica, é unilateral. Você não retribui na mesma intensidade, porque para você ela é apenas uma amiga. Então, ela guarda todos esses detalhes sobre você, mas tem que fingir que não se importa tanto assim. A disponibilidade emocional incondicional. Quinto sinal. E esse vai te fazer repensar todas as suas amizades. Ela está sempre disponível para você. Não importa a hora, não importa o dia, não importa o que ela está fazendo. Se você precisar dela, ela vai estar lá. Você está passando por um problema no trabalho? Ela vai ouvir por horas. Você teve uma briga com a família? Ela vai ser sua conselheira emocional. Você está estressado, cansado, frustrado com alguma coisa? Ela vai ser seu porto seguro emocional. E aqui está o detalhe que você provavelmente nunca notou. Ela nunca cobra nada em troca. Ela nunca fala dos problemas dela com a mesma intensidade. Ela nunca pede o mesmo tipo de apoio emocional que oferece para você. Por quê? Porque o papel dela na vida de vocês dois foi definido como a amiga que cuida. E ela tem medo de quebrar essa dinâmica pedindo reciprocidade. Isso é extremamente desgastante para ela porque ela está constantemente dando energia emocional sem receber na mesma medida. Ela se tornou sua terapeuta não oficial, sua confidente, sua fonte de apoio incondicional. E a tragédia é que quanto mais ela faz isso, mais ela se apaixona por você. Porque cuidar de alguém que amamos nos faz sentir úteis, importantes, necessários. Mas ao mesmo tempo, essa dinâmica a mantém presa na friend zone, porque você se acostuma a vê-la como a amiga especial que está sempre lá para te apoiar, nunca como uma mulher que poderia ser algo mais na sua vida. A linguagem corporal que ela não controla. Sexto sinal, e esse é científico. O corpo dela te entrega, mesmo quando a mente dela está tentando esconder. Existe uma linguagem corporal específica que acontece quando uma mulher está apaixonada por você, e ela não consegue controlar isso conscientemente. Quando vocês estão conversando, repara na posição do corpo dela. Ela sempre se posiciona de frente para você, mesmo que vocês estejam em grupo. É como se o corpo dela fosse um ímã que se alinha automaticamente com o seu.
Os ombros dela ficam voltados para você, os pés apontam na sua direção. Isso é instintivo, ela não está fazendo de propósito. Repara também nas mãos dela quando ela está perto de você. Ela mexe no cabelo, ajusta a roupa, brinca com os acessórios. Esses são sinais de nervosismo e ao mesmo tempo de um desejo inconsciente de parecer mais atraente para você. É como se o corpo dela estivesse constantemente se arrumando na sua presença. E tem um detalhe muito específico que a maioria dos homens não percebe. A respiração dela muda quando você chega perto. Fica um pouco mais rápida, um pouco mais superficial. O coração acelera, e isso afeta a respiração. Se você prestar atenção, vai notar que ela às vezes suspira quando vocês estão conversando. Não é cansaço. É o corpo dela reagindo à proximidade de quem ela ama. A prisão dourada da proximidade. Agora eu preciso te explicar o inferno psicológico que essa mulher vive todos os dias. E cara, quando você entender isso, você vai ver como é cruel o que ela passa por escolher ficar perto de você. Ela criou para si mesma o que eu chamo de prisão dourada da proximidade. É dourada porque estar perto de você é a coisa mais preciosa que ela tem. É prisão porque essa mesma proximidade é o que mais a machuca. É um ciclo vicioso emocional que está literalmente destruindo a saúde mental dela. Sabe o que acontece na cabeça dela quando vocês passam um tempo juntos? Primeiro vem a felicidade pura. Ela se sente completa, realizada, como se o mundo fizesse sentido. Cada piada que você conta, cada sorriso que você dá para ela, cada momento de conexão genuína é como uma droga para o cérebro apaixonado. A dopamina dispara, a serotonina aumenta, ela literalmente se sente nas nuvens. Mas aí vocês se despedem, e é quando o inferno começar para ela. Porque agora, ela precisa processar tudo aquilo que aconteceu. Ela vai repassar cada segundo daquele encontro na cabeça dela. Será que ele notou como eu estava feliz? Será que eu falei demais? Será que ele percebeu que eu estava nervosa? Por que ele me olhou daquele jeito quando eu contei aquela história? E aí começa a análise obsessiva. Ela vai dissecar cada palavra que você disse, cada expressão facial, cada tom de voz. Ela vai procurar sinais de que você sente alguma coisa por ela. E ao mesmo tempo vai ter medo de encontrar esses sinais porque isso significaria que ela teria que fazer alguma coisa a respeito. Mas o pior de tudo é quando você menciona outras mulheres na presença dela. Cara, isso é como receber uma facada no coração. Ela precisa fingir que está interessada, que quer te ajudar, que torce para você ser feliz. Mas por dentro, ela está morrendo. Cada conselho que ela te dá sobre outras mulheres é uma pequena morte para ela. E sabe qual é a parte mais sádica disso tudo? É que você a procura justamente para falar dessas coisas, porque você confia nela, porque ela é uma boa amiga, porque ela sempre sabe o que dizer. Você não imagina que cada palavra sobre outra mulher é como jogar sal numa ferida aberta. O silêncio como fortaleza e masmorra. Agora eu vou te explicar por que ela nunca vai confessar o que sente. E não tem nada a ver com falta de coragem. Na verdade, tem tudo a ver com um cálculo psicológico muito complexo que ela faz inconscientemente. Na cabeça dela, confessar os sentimentos é um risco muito maior do que continuar sofrendo em silêncio. Por quê? Porque se ela confessar e você não corresponder, ela perde tudo. Perde a amizade, perde a proximidade, perde esses momentos que para ela são tudo. E aí ela fica com literalmente nada. Então ela prefere ter migalhas da sua atenção do que arriscar perder até isso. É como se ela estivesse num relacionamento de uma pessoa só, onde ela precisa se contentar com 10% de você, porque sabe que nunca vai ter 100%. E esses 10% se tornam tão preciosos que ela não consegue arriscar perdê-los. Mas existe outro fator psicológico ainda mais profundo: o medo da mudança. Sabe por quê? Porque enquanto ela não confessa, ela pode viver na fantasia. Ela pode imaginar cenários, criar histórias na cabeça dela, alimentar a esperança. O silêncio mantém a possibilidade viva, mesmo que seja uma possibilidade irreal. Confessar seria transformar a fantasia em realidade, e a realidade pode ser cruel. Então ela prefere viver no limbo emocional, nesse espaço entre o talvez sim e o provavelmente não,
porque pelo menos aí ela tem controle sobre a narrativa. E tem mais uma coisa. Ela desenvolveu uma adicção emocional nesses momentos de proximidade com você. É literalmente como uma droga. Cada vez que vocês interagem, o cérebro dela libera químicos do prazer. E como qualquer viciado, ela precisa de doses cada vez maiores para sentir a mesma sensação. Por isso, ela se torna cada vez mais disponível, cada vez mais prestativa, cada vez mais presente na sua vida. O problema é que essa adicção emocional está consumindo a vida dela. Ela não consegue se interessar genuinamente por outros homens porque nenhum deles é você. Ela não consegue construir relacionamentos saudáveis porque está emocionalmente investida em alguém que não está disponível para ela. Ela está literalmente desperdiçando os melhores anos da vida dela numa paixão não correspondida. E aqui eu preciso te contar algo que vai te chocar. Essa situação é muito mais comum do que você imagina. Estamos vivendo numa geração de pessoas que tem mais medo da vulnerabilidade do que da solidão. E isso está criando uma epidemia de amores não declarados, de sentimentos guardados, de oportunidades perdidas. Sabe por quê? Porque a sociedade moderna nos ensinou que exposição emocional é sinônimo de fraqueza, que precisamos ser descolados, independentes, que não podemos parecer carentes ou desesperados. Então as pessoas preferem sofrer em silêncio do que correr o risco de parecer vulneráveis. E as redes sociais pioraram tudo isso. Agora, as pessoas acham que demonstrar interesse real por alguém é cringe, que declarar sentimentos é coisa de filme. Todo mundo quer parecer que está pouco se importando, que tem várias opções, que está de boa. Mas por trás dessa fachada de indiferença, tem milhões de pessoas morrendo de saudade de uma conexão real. O resultado disso? Homens e mulheres passando uns pelos outros como navios na noite, cada um esperando que o outro tome a iniciativa, cada um com medo de ser o primeiro a se expor. E no meio disso tudo, histórias de amor que poderiam ser lindas morrem antes mesmo de nascer. O peso do não dito. Agora eu vou te contar qual é o verdadeiro custo dessa situação para ela. E cara, isso vai te deixar de cabelo em pé. Porque cada dia que passa sem resolução, cada oportunidade perdida, cada quase, que nunca se completa, está literalmente roubando anos da vida dessa mulher. Sabe o que acontece quando alguém carrega um sentimento intenso por muito tempo sem expressá-lo? O corpo e a mente começam a pagar um preço físico e psicológico real. Ela pode estar desenvolvendo ansiedade, porque viver numa montanha-russa emocional constante desregula todo o sistema nervoso. O sono dela pode estar sendo afetado, porque a mente apaixonada não descansa. Ela fica repassando conversas, criando cenários, planejando encontros. A autoestima dela está sendo corroída lentamente. Sabe por quê? Porque quando você ama alguém, e esse alguém não demonstra o mesmo interesse, automaticamente você começa a questionar seu próprio valor. Por que eu não sou boa o suficiente? O que há de errado comigo? Por que ele não me vê como mulher? Essas perguntas se tornam um disco arranhado na cabeça dela. E tem algo ainda mais cruel. Ela está perdendo oportunidades reais com outros homens. Enquanto ela está emocionalmente investida em você, homens genuinamente interessados nela estão sendo rejeitados ou ignorados. Ela pode estar deixando passar relacionamentos que poderiam ser incríveis porque está presa numa fantasia que talvez nunca se realize. O mais devastador é que essa situação está impedindo ela de crescer emocionalmente. Ela está estagnada num loop de esperança e desilusão que não permite que ela evolua, que ela descubra quem ela realmente é quando não está definida pela aprovação de alguém. Ela se tornou uma versão menor de si mesma, sempre se adaptando ao que ela acha que você quer, sempre tentando ser perfeita para você. E sabe qual é a ironia cruel disso tudo? Enquanto ela está se consumindo por você, você provavelmente nem imagina o impacto que tem na vida dela. Você acorda, vive seu dia, dorme tranquilo, enquanto ela está vivendo cada momento em função de como vocês dois interagiram naquele dia. O que você precisa fazer agora? Então chegou a hora da verdade, cara. Agora que você sabe reconhecer esses sinais, agora que você entende o que está acontecendo, você tem uma responsabilidade moral com essa situação.
Porque ignorância é uma coisa, mas consciência sem ação é crueldade. Primeiro, você precisa fazer uma autoanálise honesta. Olha no fundo do seu coração e se pergunta: existe alguma possibilidade de você sentir alguma coisa por essa mulher? Mesmo que seja uma pequena centelha, mesmo que você nunca tenha pensado nela daquele jeito antes. Porque às vezes nós não percebemos nossos próprios sentimentos até alguém nos fazer parar para pensar. Se a resposta for sim, se você descobrir que existe sim um interesse, mesmo que pequeno, então, cara, você precisa ter coragem de agir. Porque se você não fizer nada, vocês dois vão continuar nessa dança dolorosa indefinidamente. E acredita em mim, a vida é curta demais para desperdiçar conexões reais por medo de se expor. Mas se a resposta for não, se você tem certeza absoluta de que só vê ela como amiga, então você tem uma decisão ainda mais difícil para tomar. Você precisa encontrar uma forma gentil, mas clara, de estabelecer limites. Não é cruel fazer isso. O que é cruel é permitir que ela continue se iludindo. E olha, eu sei que parece mais fácil fingir que você não viu esse vídeo, que você não sabe desses sinais, que você pode continuar aproveitando a atenção e o cuidado dela sem se responsabilizar pelos sentimentos dela. Mas, cara, isso seria egoísmo puro, porque você estaria conscientemente permitindo que alguém sofra por você quando você tem o poder de acabar com esse sofrimento. A verdade é que vocês dois merecem clareza. Ela merece saber onde está pisando para poder tomar decisões conscientes sobre a própria vida. E você merece relacionamentos honestos, onde as pessoas estão com você porque escolheram estar, não porque estão presas numa esperança não correspondida. A liberdade, que só a verdade pode dar. Sabe qual é a coisa mais bonita que pode acontecer quando a verdade vem à tona? A liberdade. Mesmo que seja dolorosa no início, a verdade sempre liberta. Se vocês dois descobrirem que existe algo real entre vocês, imagina a felicidade de finalmente poder viver isso abertamente. Imagina como seria incrível para ela não precisar mais esconder, não precisar mais sofrer em silêncio. E se descobrirem que não há futuro romântico entre vocês, ela vai sofrer sim, vai doer, sim. Mas sabe o que vai acontecer depois? Ela vai se libertar dessa prisão emocional. Ela vai poder investir energia em relacionamentos que têm futuro. Ela vai poder redescobrir quem ela é quando não está tentando conquistar alguém. O que eu quero que você entenda é que ambos os cenários são melhores do que a situação atual. Porque a situação atual não é sustentável. É uma bomba relógio emocional que vai explodir uma hora ou outra. E quanto mais tempo passar, mais dolorosa vai ser a explosão. E tem uma coisa que eu preciso te dizer. Se você realmente se importa com essa mulher, mesmo que seja só como amiga, então você vai querer o melhor para ela. E o melhor para ela não é viver numa ilusão. Não é desperdiçar anos da vida numa paixão não correspondida. Não é se contentar com migalhas de atenção, quando ela poderia ter um amor completo e recíproco. Então reflete sobre tudo que eu te disse hoje. Olha para as mulheres na sua vida com outros olhos. Repara nos sinais que talvez você tenha ignorado. E principalmente, tenha coragem de ser honesto, tanto com elas quanto com você mesmo. Porque no final das contas, a vida já é complicada demais para vivermos com o coração dividido entre o que sentimos e o que não temos coragem de expressar. Todos nós merecemos amor verdadeiro, correspondido, honesto. E isso só é possível quando temos coragem de ser vulneráveis, de nos expor, de arriscar o coração. A escolha é sua, cara. Mas lembra sempre, o tempo não volta, as oportunidades não esperam, e os corações que batem por nós hoje podem não bater amanhã. Então faz a coisa certa. Não só por ela, mas por você também. Porque você também merece viver relacionamentos reais, não baseados em mal-entendidos ou sentimentos não correspondidos. E se esse vídeo te abriu os olhos para alguma situação na sua vida, se você reconheceu alguém nessas descrições, então ele já cumpriu seu propósito. Agora é com você.